Olá, este é o Estúdio Tribuna Online que recebe hoje Rogério Salume, novo secretário de Estado do Desenvolvimento, que também é fundador da UAIN. Está aí um novo desafio na gestão pública. É isso, Rogério? É isso aí, Rafael. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com você, contar um pouquinho aí desse novo desafio, né? Isso aí. Bom, assumiu agora recentemente e já pegando aí uma situação difícil, né? Esse contexto todo do tarifaço, né? Queria saber quais são assim, as prioridades de uma forma geral antes, né, dessa bomba cair sobre o Brasil. Qual é a prioridade na gestão aí da secretaria? Bom, eu, como você bem disse, assumi recentemente, dia 21, agora de julho, assumi a Secretaria de Desenvolvimento. Eu estava encabeçando um outro projeto junto ao governo do estado, que era o InvestES, né, uma agência de atração de investimentos, uma SSA, que tem como objetivo representar o estado, atrair investimentos, divulgar as potencialidades do estado, trazer para cá investimentos, indústrias, negócios. Então esse era o escopo que a gente vinha conversando e montando nos últimos 2 meses. E aí, na metade do mês de julho, o governador Renato Casagrande me chamou para uma conversa e me convidou para assumir a secretaria, uma vez que o ex-secretário, o Sérgio Vidigal, decidiu, por questões pessoais, voltar a atuar como médico na sua atividade aí, histórica, voltar para a Serra e cuidar lá do seu consultório, e queria se descompatibilizar da função. E o Renato me chamou, o governador me chamou e me explicou o desafio, uma vez que essa agência está ligada à secretaria, a gente poderia levar um pouco dessa visão empresarial para a Secretaria de Desenvolvimento, porque a Secretaria de Desenvolvimento também é uma casa de atração de investimentos, é uma casa de desenvolvimento de negócio. Então a gente pactuou, acho que ficou muito legal, né? A gente pactuou aí um projeto bem sólido de transformar a Secretaria de Desenvolvimento uma secretaria realmente ativa e muito atuante no intuito de desenvolver o Estado, desenvolver as potencialidades do Estado, atrair novos investimentos e ter na agência o seu principal vendedor, né? O seu principal meio de negócio para poder estar fora do Estado, estar viajando pelo mundo, levando as nossas potencialidades, trazendo empresas para cá, divulgando tudo isso que o Espírito Santo, ao longo dos últimos 20 anos, veio construindo. Acho que a gente está no melhor momento como Estado, né? A gente tem um Estado equilibrado, a gente tem um Estado AAA, a gente tem recursos, tem fundo soberano, e tem uma infinidade de ferramentas que só o Espírito Santo tem hoje, e isso me atraiu muito. Assumi recentemente e estou com esse desafio aí e muito motivado. Bom, a gente tem o Estado organizado e um cenário de desemprego baixíssimo, né, em níveis aí na margem de 4%, né, salvo engano. E a situação que acontece é justamente o oposto. Não há muitas pessoas procurando emprego, mas há uma dificuldade, né, do empresariado em conseguir alcançar alguns profissionais qualificados. É uma reclamação constante assim, no cenário nacional, e aqui no estado não poderia ser diferente. Como é que a secretaria tem algum plano, por exemplo, para agregar, para trazer essas pessoas que estão aí no mercado de trabalho para perto das empresas? Tem alguma coisa visando resolver esse problema? Bom, eu acho o seguinte, Rafael, você fez 2 perguntas bem interessantes aí. Primeiro, você fez uma colocação de como o Estado está preparado. E eu vou aproveitar só uma deixa aqui para dizer que hoje, minha vida toda, né, vamos dizer, a minha jornada eu sou um empresário empreendedor. E hoje eu estou um funcionário dedicado ao governo empreendendo, continuo empreendendo. Só que com um grande diferencial. Antes, recentemente, eu vendia vinhos. Como você bem disse, fundei a UAIN e tal, essas coisas. Comprava muito seus vinhos. Então, vendia vinho. Hoje, eu estou vendendo um produto extremamente melhor. Eu estou vendendo o Estado do Espírito Santo. Então, essa é a pegada. Eu estou vendendo um produto que está incrivelmente preparado, que tem muitas características únicas. Um estado bom para se visitar, bom para fazer, né, para passear, para
comer, é bom você ter montanha, você tem praia, você tem recursos naturais. Então, isso aqui é o produto que a gente está trabalhando. O Espírito Santo hoje é o melhor produto para se vender mesmo e para se atrair no Brasil. Então, essa aqui é uma parte da sua pergunta. A segunda é, sem dúvidas, a gente tem um índice de desemprego muito baixo. Graças a Deus. Isso é importante. Isso é ótimo. É importante que as pessoas estejam trabalhando. Mas a gente pode ter um outro viés para fazer uma outra análise. É também importante que a gente gere oportunidade e valor nos empregos das pessoas. É importante que as pessoas cresçam, é importante que as pessoas estudem, é importante que as pessoas se capacitem para que elas possam estar pleiteando os novos empregos que vão aparecer, as novas oportunidades que vão aparecer. Você tem um parque industrial, logístico, portos, rodovias, ferrovias, você tem o turismo, você tem a indústria de serviço se consolidando cada vez mais no estado, que vai precisar dessa mão de obra mais qualificada. Então, você ter um desemprego baixo não quer dizer que você não esteja precisando de mão de obra. Não, nós estamos precisando de mão de obra qualificada e vamos precisar o tempo todo, qualquer estado vai precisar. Então, o que a gente tem feito? A gente tem conversado muito com a academia, né, provocando a academia a ter cursos mais modernos, mais dinâmicos, que falem com essas novas gerações, que falem com o que realmente o nosso Estado precisa. Né? A gente precisa ter um foco aqui para não ficar atirando para tudo que é lado. Bom, se a gente tem aqui uma tendência de ser um Estado que é vocacionado para o comércio exterior, para porto, sabe, para importação, para exportação, para serviço, para distribuição, a gente precisa ter cursos, a gente precisa ter aqui pessoas preparadas nessa área. Se a gente vai atrair indústrias farmacêuticas, se a gente vai desenvolver tecnologia e biotecnologia, a gente precisa ter cursos e pessoas preparadas. Obviamente, vamos atrair de fora do Espírito Santo esses profissionais, mas a gente precisa preparar aqui e fomentar a academia para que ela se prepare para entregar esse novo profissional para o mercado. Então, a gente está tendo essa conversa, existe bastante projetos, né, junto com a Secretaria da Educação, junto com a Secretaria do Turismo, junto com o próprio Sebrae, que é um parceiro agora que tem um produto muito bom para poder estar levando conhecimento e treinando a mão de obra para o turismo. Então, a gente começa a fazer parcerias em todas as frentes com o objetivo de preparar esse novo funcionário, esse novo colaborador que vai ter que estar disponível para o mercado. Então, isso é importante e a gente está trabalhando para isso, porque precisa, né? Se a gente fechar os olhos para isso aí, a gente não vai ter pessoas capacitadas para tocar e nem empreender nas novas oportunidades que estão aí batendo na nossa porta. Você falou de logística, né? De ferrovia, rodovia. A gente tem aí, para começar a construção da ferrovia Vitória-Rio, pelo menos o primeiro trecho, até Anchieta, a gente tem a BR-262, que está em uma situação de desembaraço, né, para iniciar a duplicação. Tem alguma novidade, tem alguma coisa relacionada aí sobretudo a BR-262, que a gente está buscando saber mais sobre como vai ser? Olha só, eu estou há poucos dias, eu não tenho todas as informações para poder estar passando, em breve terei mais informações. O que eu sei sobre a BR-262 é que o governo do estado, o governador Renato Casagrande, ele tem um objetivo muito claro, que é iniciar as obras, fazer com que a duplicação aconteça. Obviamente, não consegue entregar uma duplicação de uma BR-262 em 1, 2, 3 anos. É um projeto, e é um projeto de estado. E está claro que isso vai acontecer. Então, está sendo feito todo o esforço através desse governo para que essa duplicação comece, que o projeto seja aprovado, para que ela realmente tenha capacidade, tanto é que o governo já disponibilizou, através dos seus recursos próprios, um investimento para garantir uma parte dessa duplicação. Isso aí foi publicitado, isso aí ficou claro para todo mundo. Mas a 262 é um projeto de estado, assim como agora recentemente com a nova privatização que renovou com a Eco, né? A 101, a gente também está olhando isso. Tem as outras rodovias do estado, a gente está falando de aeroportos, a gente está falando de portos, a gente está falando de ferrovias. Essa malha de mobilidade, o que a gente está chamando de infraestrutura de mobilidade, ela é foco
e ela é diretriz do governo Renato Casagrande. A gente entende que um Estado que possibilita uma mobilidade para o seu cidadão e para quem vem para cá escoar, receber, transitar com as suas mercadorias, isso facilita muito e é realmente uma das nossas bandeiras. Aeroportos, inclusive o avião presidencial desceu lá em Linhares, nem passou Linhares, aqui por pois Vitória. Ou seja, mas o aeroporto de Linhares é um aeroporto extremamente moderno, capacitado. A gente precisa fazer o que agora? Pronto, temos o equipamento lá. Então, como que a gente faz com que esse equipamento seja realmente utilizado na sua máxima potência? A gente precisa desenvolver o turismo, a gente precisa desenvolver mais as empresas, porque Linhares está crescendo de forma absurda, né? Então, a gente precisa desenvolver todo aquele ecossistema ali, e aí sim, isso é uma das funções da Secretaria de Desenvolvimento, entender qual é o arranjo que está ali instalado e o que a gente, através desse arranjo empresarial, industrial, consegue atrair para o entorno, para o ecossistema que está ali. Então, por que não a gente ir buscar um resort para estar naquela região dos lagos, ali daquelas regiões da Lagoa de Linhares, que é incrível, que é linda? Então, você tem que começar a deslocar a atenção para aquela região, porque um equipamento já está lá, né? Tem vários outros disponíveis. Agora, a gente precisa fomentar, precisa continuar trabalhando, precisa fazer com que aquilo que é um desejo vire a realidade. Tem uma tendência, então, de atrair voos regulares, regionais. Sem dúvida, sem dúvida. Assim como a gente tem o desejo de ter o aeroporto lá nas montanhas, está em processo de reunião, está em processo ali junto com a comunidade, discutindo os impactos, mas é um desejo por quê? Porque vai levar desenvolvimento, vai levar oportunidade, vai levar turismo, vai desenvolver a região. Então é importante também que as pessoas entendam que, poxa, algumas coisas vão impactar ali no seu quintal. Vamos dizer assim, vai impactar um pouquinho. Vai, lógico que todo desenvolvimento impacta alguma coisa. Mas o ganho é muito maior. O ganho é muito maior. E a gente tem que pensar no coletivo, a gente tem que pensar que a gente precisa desenvolver as regiões, levar oportunidade das pessoas ficarem nas suas regiões, empreenderem nas suas regiões, terem condições de manter suas famílias, de gerar emprego. Isso é que é legal. Porque senão a gente fica povoando cada vez mais os centros, os grandes centros. Descentralizar o desenvolvimento. Pois é, a gente precisa descentralizar, a gente precisa olhar para essas micro-regiões do Estado e fazer com que elas sejam fortes. Isso é importante. A gente estava falando sobre o Espírito Santo como um negócio, né? Como algo, um produto a ser vendido. Queria saber se existe aí alguma negociação de compra aí desse ativo, né, do Espírito Santo como negócio, se tem alguma tratativa interessante acontecendo. A gente tem várias tratativas acontecendo. Eu posso te falar uma, por exemplo, o projeto Parque Log, ali na região de Aracruz, que vai catapultar, né, toda a região norte do Espírito Santo, né, gerando ali condição de grandes empresas, grandes negócios. A primeira ZPE, né, privada a gente vai ter lá na região perto ali de Aracruz. Então, o que está acontecendo naquela região é incrível. É uma região que tem Sudene, é uma região que vai ter, são 3 portos, a gente tem ali 2 aeroportos, botar Linhares e aqui o de Vitória, a gente tem a BR-101, a gente tem agora a duplicação e o contorno aqui que vai sair da Serra, vai chegar até praticamente, né, na sua plenitude, até Aracruz, uma nova rodovia, aliás, necessária. Os bairros tomaram conta. Pois é, você tem isso que já está aí, está acontecendo. Você tem grandes projetos estruturantes nesse sentido ainda, como o Porto Central, a região sul, quase já na divisa com o Rio de Janeiro, que ainda é um projeto, mas está começando as obras. É um projeto para 10 anos. E a gente tem que ter a capacidade de olhar por longo prazo, porque se a gente também só ficar olhando no curto prazo, a gente não faz projetos que são muito impactantes. Projetos de longo prazo levam 5, 10 anos, mas eles mudam completamente a região e, em alguns casos, o país. O projeto do Porto Central é o projeto para ser o maior porto do Brasil. Está começando, tem as suas dificuldades, mas já está começando. E a gente tem que torcer para que dê certo como capixaba. Já tem ali, né? A terraplanagem. Já tem a terraplanagem, já tem um projeto do primeiro braço, já tem o projeto para fazer ali toda a parte da limpeza, a parte da dragagem. Então, está faltando detalhes para que eles comecem isso.
E a gente está de olho e está ali ajudando. Então, a gente tem no norte o Parque Log, a gente tem no sul o Porto Central, a gente tem a ferrovia 118 que vai ligar aqui, né, desde de Vitória até o Porto Central e depois vai até o Açu. Isso vai dar uma mobilidade de carga muito importante. Isso falando de infraestrutura. Falando de indústria, a gente tem hoje 3 das maiores indústrias de café solúveis do mundo aqui no Espírito Santo. Então, a gente está começando a criar o conceito de uma área específica para indústrias de café solúvel. E aí foi o que eu te falei, qual é o trabalho da Secretaria de Desenvolvimento? Bom, quais são as outras indústrias que podem estar nesse ecossistema para que a gente povoe aquilo lá, adense de negócio, gerando emprego, renda, né, e condição em volta dessas indústrias que hoje exportam, que hoje estão crescendo, está ali. Então, a gente tem uma infinidade de coisas, de negócios de verdade acontecendo no Estado. Acontecendo. Eu diria para você que os próximos 5 anos serão 5 anos incríveis de realizações e de chegada de grandes marcas e de grandes projetos. Sobre diálogos, o governador Renato Casagrande chegou a comentar durante a inauguração de um empreendimento que havia conversa com montadoras de veículos, por exemplo. Isso. Não só para movimentar, mas também para fazer processo, de repente a montagem. Existe um diálogo mais aprofundado com relação a possível nova montadora aqui no estado, além da Marco Polo, que já está a Marco Polo já está instalada. A gente tem recebido aqui gestores, CEOs, presidentes, investidores de montadora. A gente tem a Lecar, que é uma montadora de carro elétrico nacional e de um capixaba, né? Um projeto que também está em andamento. Tem empresas chinesas que estão estudando vir para o Brasil e a gente já recebeu essa turma por aqui para estar conversando e eles adoraram as condições, a nossa posição e tudo aquilo que a gente tem para oferecer. Eu diria que sim, tem muita oportunidade de a gente trazer não só uma, mas umas 2 novas montadoras para o Espírito Santo. Não pode adiantar o nome? Eu não consigo adiantar porque são oportunidades, né? E a gente sabe que uma vez se a gente chega aqui, vai ser A, B ou C, você começa a criar uma especulação. Mas todas elas... A Lecar já todas tem um projeto, essas empresas, quando vêm aqui, a gente divulga. Então, está no mapa. As chinesas estão sempre vindo aqui, a gente tem empresas, né, de outros países também estudando. Estamos num momento interessante, muito interessante. Voltar a falar aqui de ferrovia, né? Estava comentando sobre a F-118, que vai até o Porto do Açu, e existe um projeto para o futuro de ligar até a região metropolitana lá do Rio de Janeiro. Isso seria um mundo dos sonhos e poderia, de repente, viabilizar um transporte de passageiros por ferrovia. Isso aí, sem dúvida. Uma vez a ferrovia implantada, se você vai transitar por ela carga e passageiro, é uma questão de decisão empresarial e de ter quem opere, porque a via está pronta. A via vai estar pronta. Então, seria também, Ave Maria, um desejo, né? Com certeza. A gente tem a oportunidade de viajar, de andar de trem em outros países, sem dúvida. Em alta velocidade também, é um né? modal incrível, que você vai com segurança, você vai, né, vendo a paisagem, você consegue se divertir mesmo viajando. Então, acho que a gente tem que ter esse olhar para isso também. Não só pensar na carga, pensar no passageiro, mas pensar na viabilidade. Que para pensar no passageiro tem a questão da viabilidade, por isso que eu te falei. Aí você tem que ter todo o estudo, né, do empresário que quer investir ou da empresa que já faz isso em algum lugar do mundo que queira estar aqui, e a gente vai trazer essas pessoas para analisar e conhecer. Bom, falar de petróleo. O Espírito Santo tem uma vocação econômica, né, muito forte. A gente tem reserva de petróleo na Bacia de Campos, na Bacia do Espírito Santo. A gente tem, inclusive, algumas empresas que vão iniciar operações, né, novas operações, como a Prio, a BW Energy. O futuro, né, no futuro vai haver um esgotamento das reservas, né? Isso no mundo todo, né? No mundo todo, não só aqui no Espírito Santo. Queria saber como é que seria esse futuro sem petróleo, se a gestão já pensa nisso ou se é algo a ser pensado mais para frente, mais adiante. Rafa, olha só, particularmente eu acho que esse futuro ainda está distante, ainda está bem distante, né? Que como um combustível fóssil e que tem fim,
ele tem fim, né? Cada vez aí os estudos estão apontando, mas quando a gente fala de ter fim, a gente está falando de décadas ainda para frente, e em determinadas regiões, mais de 100 anos. Então, o que está acontecendo é uma mudança dessa matriz. Eu particularmente, não acredito que a gente vai deixar de usar o petróleo como combustível. E esses dias eu estava fazendo uma reflexão até bem interessante. Se a gente olhar assim, 30 anos atrás, o carro, né, um carro de 30 anos atrás e um carro hoje, o carro de hoje tem uma eficiência no seu motor, na combustão, em como ele lida com esse combustível, né, e o que ele libera de CO2, muito diferente do que há 30 anos atrás. A gente tem uma eficiência nos equipamentos enorme. Então, assim, é um combustível que polui? Claro que é um combustível que polui mais do que um combustível, né, de uma matriz limpa. Sim, ele polui mais, porém muito menos do que já poluiu. Então tem também uma evolução nessa indústria que cada vez mais está fazendo com que ela seja que ela gere menos impacto, tá? Em paralelo a isso, a mudança dessa matriz energética, a gente indo para as energias, vamos dizer, renováveis, a gente tem uma grande oportunidade aí. A gente está falando de energia elétrica, a gente está falando de energia eólica, a gente está falando de energia solar, a gente está falando do hidrogênio verde, que já é também um pouco ainda mais distante, porque é uma tecnologia ainda que está muito cara. Então, existe, mas está distante. Então, estamos no meio de uma fase de mudança, né? A matriz do petróleo ainda vai ser bastante presente, porém mais eficiente. E a gente, a cada dia que passa, está vendo novas fontes de energia aparecendo para que possa ter um balanço. Você vê os carros híbridos, é um exemplo muito claro disso, né? Os carros híbridos já vêm aí para poder estar ajudando. Tem um outro combustível muito importante, que é o nosso etanol, o combustível brasileiro, que faz todo sentido a gente ter um olhar mais carinhoso para ele, né? Que é nosso, é uma tecnologia nossa, tem uma eficiência, ele gera menos carbono. Então, não perde octanagem, né? Perde octanagem. Esse é um assunto que ainda vai levar muitos anos para a gente poder estar falando de uma mudança completa. Isso não vai acontecer no curto prazo. A gente tem aí a discussão, né, sobre a exploração, a produção ou não lá na margem equatorial. Né? Se isso vier a acontecer, o que acontece aqui com o Espírito Santo? O setor de petróleo aqui, ele continua atrativo? Acha que muda de alguma maneira? Eu acho que não muda, continua atrativo. A gente até recentemente participou de um evento onde estava se falando exatamente desse assunto, a margem equatorial versus Espírito Santo versus o Rio, o Santos. A gente ainda tem aqui grandes poços produtores, a gente ainda tem reserva, a gente ainda tem extração, né? Então tem aqui uma indústria e um olhar ainda bastante aquecido. Não vai mudar, né? Mas como você bem disse, os poços eles têm uma vida útil. E obviamente, como qualquer negócio, vai chegando no final da sua vida útil, o custo-benefício para explorar aquele poço ali começa a ficar inviável, você fecha ele e vai para um outro que está gerando mais receita, que está dando mais resultado. Mas eu acho que isso, para a gente agora, a gente tem que dedicar energia em coisas que estão na nossa mão aqui, na mesa, então, para a gente poder atuar. Verdade. Isso ainda vai continuar acontecendo. Porque futurologia, a gente vai ficar aqui falando de coisa. O que é que eu vou fazer hoje que vai gerar impacto daqui a 2, 3, 5 anos? O que é que está na mesa que a gente pode realmente pegar? O que é que está na mesa que a gente pode levar para ajudar o Estado, ajudar o capixaba a ter melhor condição de trabalho, melhor condição de vida, sabe? Um ambiente melhor para poder se desenvolver. É isso que a gente tem que pensar. Falamos aí de turismo, né? E não deixa de vir à cabeça a reforma tributária, que vai ser necessário trazer um público consumidor para o Espírito Santo. Eu me lembrei, houve no passado a Resolução 13 que acabou com o Fundap, né? Que era um fundo de incentivo, né? a movimentação dos portos. E a reforma tributária ela vai mexer novamente com incentivos fiscais. A gente viu no passado que mexeu com o incentivo fiscal, mas hoje o Espírito Santo está aí, né? A movimentação nos portos está enorme, não houve uma grande perda. Como que você vê essa questão da reforma tributária, do fim desses incentivos? Acha que isso vai atrapalhar, que o Estado vai conseguir vencer esse desafio? Acho que a gente já está conseguindo vencer. Então, vamos lá.
2033 é o prazo máximo para que todos os benefícios, né, zerem. A gente tem essa data aí, que é a data fatídica que todo mundo fala, pô, a partir daí acabou o Espírito Santo, acabou. Não acabou nada. A gente tem o melhor produto, a gente tem o melhor estado, a gente tem as melhores condições, a gente tem uma população que trabalha, a gente tem um local lindo, a gente tem condição de atrair as maiores e as melhores indústrias para cá. A gente é a porta de entrada e saída para o Brasil. Porta de entrada do Brasil, a porta de saída do Brasil. A gente tem que ter isso muito claro. E com isso muito claro, está na hora de atrair e de fazer com que essas empresas se instalem aqui. Porque uma vez instalada, depois que acabar os benefícios, acabou para todo mundo. Se a gente tem uma boa infraestrutura, se a gente tem uma boa logística, se a gente tem um bom ambiente, né, um ambiente acolhedor, seguro, um ambiente empresarialmente estável, né, se a gente tem as ferramentas de governo ou de Estado preparados para dar o suporte para o empreendedor, para dar o suporte para o empresário, para entregar para as cidades, para entregar para as regiões aquilo que realmente precisa, que é apoio para o desenvolvimento, não tem por que a gente ter medo. A gente vai trabalhar agora, porque quando chegar lá em 2033 está tudo montado. E você falou do Fundap. Por que depois que o Fundap saiu, as empresas continuam aqui? Porque uma vez instalado, é muito difícil você se movimentar. Se movimenta, mas é muito mais difícil, porque você já tem uma cultura enraizada, você já tem uma mão de obra que está aqui especializada, que já tem realmente, já lida com o seu negócio, né, há muitos anos. Você tem já a identidade do local. Então, as pessoas, para mudar, é muito mais difícil. Por isso que agora é a hora do InvestES, da agência, atrair as empresas, é a hora da Secretaria de Desenvolvimento ter esse olhar para o ecossistema em volta desses arranjos de economia. Agora é a hora da gente realmente vender, de fato, o Espírito Santo. Porque está tudo preparado. A gente tem um estado preparado. Então, tem que vir para cá, porque aqui é o melhor estado, aqui é o melhor local, porque 2033, meu amigo, a pessoa vai estar aqui falando, não saio daqui mais para nada. Não vou deixar de comer minha moqueca, vou deixar de faturar, vou deixar de estar 1h10 de voo ali de São Paulo, 50 minutos do Rio, né, pegando estradas maravilhosas. Não vai. As pessoas não vão deixar de estar. Mas para que isso aconteça, a gente precisa trabalhar agora. Eu falei de turismo, né? E eu não pude deixar de perceber que você comentou sobre Linhares, né? Linhares tem, de repente, um resort ali na área das Lagoas. Esse foi um exemplo aleatório ou realmente tem intenção? Não, aleatório. Como a gente tem que ter um grande resort na região das montanhas, a gente tem que ter um grande resort na região norte, a gente tem que ter um resort bacana na região do Caparaó, temático com a questão do café, porque você vira destinos. Isso é uma boa ideia, realmente. Né? Isso, você vira destino... não é só de um dia, 2 dias do viajante, sabe? Você vira destino de férias, você vira destino de entretenimento. E aí você envolve toda uma região num raio de 50 a 100 quilômetros. A gente tem exemplos no Brasil e tem exemplos no mundo que num raio de 50 a 100 quilômetros as pessoas saem do resort, vão lá, fazem um passeio, voltam, conhecem aqui. Então você imagina você tendo 3 resorts estrategicamente posicionados aqui. E a gente tem o desejo de ir atrás dessas pessoas e mostrar o nosso estado para ela, para trazer esse investimento para cá. Então, se você tem 3 bem estrategicamente localizados, você cobriu o estado todo em passeios organizados de 50 a 100 quilômetros, cada um deles se encontram. Então, isso gera o quê? Isso gera um movimento incrível para o turismo, isso gera trabalho, isso gera uma receita maravilhosa, né? Isso tem baixo impacto em carbono, é o turismo. E aí tem uma coisa que eu costumo falar, que é o seguinte: vender uma vez só, se eu vou te vender aqui essa caneca uma vez só, é tranquilo. O que eu tenho que fazer é te vender mais de uma vez. Tenho que vender uma caneca hoje, tenho que vender uma caneca amanhã, tenho que te vender várias canecas. Aí sim eu te conquistei. E o turismo tem essa capacidade. Quando a gente está preparado para receber o turista, a gente faz com que ele pense em voltar, que ele fale do local, e isso vira uma bola positiva que vai rodando e vai trazendo e vai atraindo e cada vez mais crescendo. Isso em paralelo a tudo aquilo que a gente falou de indústrias, né, de infraestrutura, tudo isso que tem que acontecer. Tem que ter atração, tem que ter noite, tem que ter tudo isso, como tem em qualquer lugar.
nós viajamos e a gente faz turismo em qualquer lugar. E é assim. E a gente gosta. Então tem que ter aqui. A gente tem que ter aqui. A liberação de um cassino, por exemplo, é discutida no Congresso. Claro que isso ainda depende de muita coisa, né? Mas já houve até relato de repente, um acordo para que seja votado aí nos próximos meses, ou talvez, né, até o fim do próximo ano. Isso seria interessante, assim, de repente, de atrair um cassino ali para a região das montanhas ou Guarapari? Então, Rafael, eu acho que assim, tudo que é legal, tudo que estiver legalmente autorizado, tudo que fizer parte do regramento do país, do estado, por que não? Né? Desde que seja legal. Agora, tudo que ainda não está legalizado, ou aquilo que ainda está sob discussão, a gente não passa essa linha. Aqui no Espírito Santo a gente não passa essa linha. Então, primeiro que legalizem primeiro. Se por um acaso, independente de eu concordar, não concordar, você concordar, não concordar, se isso aí for uma realidade e tiver aprovado e por lei for liberado, por que não? É um negócio. Né? É um negócio. E vai ter que seguir as regras e as normas desse negócio. Entendi. Mas assim, saindo aí dessa questão de jogo, falando sobre resort, então tem aí a meta de conversar com sim, operadores. tem, com certeza. E com operadores de nível mundial. Né? A gente vai apresentar as potencialidades do nosso estado. Olha só, isso aqui é o Espírito Santo. E aí a gente vai convidar essas pessoas para vir para cá, analisar e provocá-las no sentido de motivá-las, né? Tentar colocar um fogo aí no coração delas para poder olhar para o Espírito Santo e, quem sabe, botar alguma operação dessas por aqui. Bom, vamos falar um pouquinho sobre o Rogério, empreendedor, né? Fundador da Wine. Queria que falasse aí sobre a sua trajetória. Também é jornalista. Isso. Bom, eu sou um baiano, né? E cheguei no Espírito Santo em 1989. Eu vim para cá convidado pelo Praia Tênis Clube. Nasci em Itabuna, na Bahia. Já morava em Salvador. E vim para cá convidado pelo Praia para nadar. Então, vim para cá para nadar pelo Praia Tênis Clube. Foi uma época maravilhosa, né? Então, aqui estudei, me formei, fiz jornalismo, né? Comecei a trabalhar. Descobri minha vocação, vendedor, é minha profissão. E dentre os produtos que eu fui vendendo, tal, apareceu o vinho na minha vida. E decidi empreender em 2023, né? Criei a primeiro e-commerce de vinhos do Brasil, que foi a Estação do Vinho. Em 2008 vendi a Estação do Vinho. No final de 2008 fundei a Wine, e que hoje é o maior clube de vinhos do mundo, né? Uma das maiores empresas, uma das 3 maiores empresas de e-commerce de vinhos do mundo. Liderei essa companhia até 2020, né? Fundador, CEO e tal. Hoje é uma empresa de mais de 1 bilhão de faturamento, mais de 1.000 colaboradores. Vendi a empresa em fevereiro do ano passado, 2024. Fiz o exit, que fala, né? Vendi 100% da minha participação. Já tinha vendido pedaços dela para fundos de investimentos, 2012, 2016. E encerrei um ciclo, no meu ponto de vista, vitorioso. Criei uma empresa, cresci um negócio, aprendi muito, me relacionei com pessoas incríveis, tive a ajuda de muita gente, não cheguei aqui sozinho. E aí encerrei esse ciclo em 2024, onde comecei a fazer investimentos em outros negócios. Então, tenho investimentos em algumas empresas, principalmente no ramo de alimentação saudável, tá? Tem alguns investimentos. E recentemente, como eu disse, aceitei esse convite do governador Renato Casagrande e do vice-governador Ricardo Ferraço para assumir uma pasta na secretaria. Está sendo um grande aprendizado. Estou empreendendo. Estou empreendendo na gestão pública, estou trazendo um pouco dessa raiz, né, desse conhecimento acumulado na iniciativa privada para a iniciativa pública, e acredito, pelo menos nos últimos 15 dias que eu estou à frente da secretaria, está bem interessante. Eu acho que dá para fazer muita coisa, dá para a gente mostrar que sim, com gestão, com dados, com estratégia, dá para a gente transformar realmente a gestão pública em algo muito, muito, muito comparado à gestão privada, sem sombra de dúvida. A gente está aí à volta, né, as voltas dessa tarifa anunciada pelo presidente dos Estados Unidos, e já houve uma lista de exceções, né, que foi uma espécie de alívio, mas ainda tem discussões a serem feitas. Você está otimista com relação a isso? Então, Rafael, essa foi o meu primeiro presente, né? Eu cheguei na secretaria, já veio a questão da tarifa lá dos Estados Unidos.
No primeiro momento, e aí eu acho que por característica, eu falei, não, calma, eu sempre respiro antes de tomar a decisão e tento analisar e ter o maior número de dados, de informação, para poder entender o contexto como um todo. A gente, como governo, tem a obrigação de ouvir todos os setores, de acolher todos os setores, de entender a fundo o que é que está acontecendo, para poder disponibilizar todas as ferramentas que o Estado tem para poder ajudar aqueles que são mais afetados. E assim o fizemos. Nós criamos o comitê específico para tratar das tarifas, fizemos 3 reuniões, fizemos uma reunião muito profunda com a turma do agro, muito profunda, onde estavam presentes o pessoal de fruta, de gengibre, do café, o pessoal do cacau, estava presente praticamente todo mundo. Depois a gente fez uma reunião com a turma de rochas, que é um setor que a princípio lá estava muito impactado, né? A gente é o maior exportador de rochas e maior parte de tudo aquilo que sai vai para os Estados Unidos. E a gente fez uma com as federações da indústria e do comércio, para conversar e para entender. Então, o objetivo nessas 3 reuniões, nesses 3 comitês, foi acolher, abraçar, entender e ouvir. E aí, juntos, com cada um desses segmentos, ter dados, informações e começar a desenhar aquilo que seria importante por parte do governo, estar atuando, estar ajudando cada um desses segmentos. No meio desse caminho veio a lista das exceções, o que já tirou uma pressão muito grande. Tirou uma pressão muito grande. Não resolveu 100% do problema. Por exemplo, hoje a gente ainda tem o café lá sendo tarifado. Pode ser que amanhã as coisas mudem, pode ser que segunda-feira já mude, terça-feira já mude, mas hoje tá. A gente não sabe. E a cada dia é uma surpresa nessa história, né? A gente tá aí, é um movimento, assim, não tem fundamento econômico nenhum. Essas tarifas. Nenhum. Acho que ninguém em sã consciência vai falar, não, economicamente tem. Não tem. A gente está vivendo uma disputa política, né? E aí, como tal, a gente tem que ter a inteligência para, de novo, respirar, entender e movimentar as peças da forma que impacte menos o país, impacte menos os estados, impacte menos a população. Porque no final do dia, quem sofre é o produtor do gengibre que está lá com a sua rocinha fazendo, que exporta, é o produtor de macadâmia, é o de mamão, é o de café, que todas essas são indústrias familiares, né? São famílias que produzem. O setor de rocha já teve aí um alento muito grande, porque o quartzito entrou nas exceções, que representa aproximadamente 50% a 55% do que é exportado. Ou seja, você já tirou um pouco a pressão. Sim. Tem um problema? Tem, mas não é o 100% do problema. Então vamos olhar o copo meio cheio. Não vamos ficar ali, não, já resolvemos metade. Então, com essa visão, eu acho que ainda tem muita água para passar embaixo da ponte. Existe uma possibilidade de novas listas serem apresentadas com exceções. Então, a gente está trabalhando para isso. O governo estadual, o governador Renato Casagrande está liderando, junto com o vice-governador Ricardo Ferraz, diretamente com o governo federal, com o vice-presidente Geraldo Alckmin, que é quem está liderando isso, junto com os empresários aqui no Brasil e lá nos Estados Unidos, porque o impacto também tem um impacto lá. Se você levar em conta que o café, 33%, 34% do café consumido nos Estados Unidos sai daqui do Brasil, você imagina que o café lá vai ficar caro, né? Então tem também a sociedade organizada, a indústria organizada lá pleiteando. Então por isso que a qualquer momento as coisas podem ir mudando. A tarifa está dada. Mas tem uma coisa que é importante também. Não é 50%. Né? As indústrias mais organizadas conseguem lidar com isso porque todo mundo foi tarifado. Então, se você tiver um competidor, vamos fazer um exemplo aqui. A China está sendo tarifada em 35%, o Brasil em 50%. Então, se a gente tem um produto que compete com a China, em tarifa nós estamos falando em 15%. Então, como que a gente pode lidar com essa diferença? Como que a gente pode trabalhar focado nisso aqui para manter a competitividade e, no paralelo, ir trabalhando para que isso desça, para que isso melhore? Porque não vai dar para ficar apagando todos os pontos de incêndio ao mesmo tempo. A gente vai ter que ir focando, trabalhando e negociando. Aqui o que eu posso reforçar é que o governo do estado está ouvindo, está preparado. Nós temos linhas de crédito. A gente tem, condição de fazer
especificamente trabalhos em cima de tributos, né, junto com a Cefaz. Então, tem todo um leque de ferramentas que está sendo trabalhado e que está sendo conversado com cada uma desses segmentos para poder não deixar os capixabas sofrerem nesse momento de transição. Tem um plano de socorro estadual, então? Tem um plano de socorro estadual, tem um plano de socorro federal que a gente ainda não tem profundidade de conhecimento. O governo falou que vai comprar. Pois é, mas até agora não saiu. Assim, é isso. Uhum. Então a gente precisa ter essa visibilidade. Aqui não, aqui a gente já tem linhas de crédito, a gente tem a linha de crédito rural agora que, né, foi lançada essa semana com quase 10 bilhões de reais. Então, a gente tem as ferramentas do Estado do Espírito Santo estão prontas. E, de novo, a gente está conversando e entendendo, caso a caso, cada segmento. A gente precisa também entender, e é importante, a gente precisa conhecer em profundidade o impacto, entender o que é que está acontecendo para poder atuar. A gente pode chegar aqui e falar assim, não, vamos resolver e vamos dar isenção para todo mundo. Não é assim. O Espírito Santo é um estado organizado, o Espírito Santo é um estado que tem respeito pelas suas contas públicas, a gente tem essa cultura já como sociedade, então as coisas estão prontas, mas também precisam ter a contrapartida. Vamos lá, vamos entender, vamos analisar para que caso a caso a gente atue. Mas, reforçando, a gente está acolhendo, ouvindo e preparado para poder sentar, como já estamos sentando e conversando com todos os segmentos. Rogério, então, para finalizar, queria saber um pouquinho mais sobre o Rogério como pessoa, né? Não como profissional, como ser humano. Fera da natação, nascido em Itabuna, competiu pelo antigo Praia Tênis Clube. Queria que falasse um pouquinho mais sobre passatempos, hobbies, família. Casado, tenho uma esposa maravilhosa, tenho 3 filhos maravilhosos, Ana Lúcia. Ana Lúcia. Tenho 3 filhos, o Bruno, a Vitória e a Luana, todos já de maior. Sou triatleta. Olha, né? aí, Já saí da natação, sou triatleta. Pratico. Dia 10, dia dos pais, vou estar fazendo um Ironman com a minha filha. É mesmo? Então, pratico o esporte. O esporte, para mim, é a base, eu acho, do meu equilíbrio, né? Eu sempre costumo dizer que a saúde é o principal ativo que a gente pode ter. Sem ela, não adianta você querer fazer nada, né? Quem tem saúde sonha tudo, quem não tem saúde só pede por ela. Então a gente precisa cuidar, e eu tenho isso como mantra na minha vida. Sou um baiano capixaba, apaixonado pelo Espírito Santo. Estou tendo a oportunidade de sentar numa cadeira que eu acredito que pode gerar grande impacto para todos os capixabas. Estou muito feliz em estar vendendo um produto incrível, que é o Estado do Espírito Santo. Como vendedor, minha profissão é vendedor, então você imagine, o sonho de todo vendedor é ter o melhor produto. Eu estou tendo, então eu estou realizando um sonho profissional, né? Tendo o melhor produto para vender e acredito muito no potencial desse estado. Só peço às pessoas que realmente tenham a visão de médio e longo prazo. Quando a gente tem a visão de médio e longo prazo, a gente toma decisões hoje que a gente vai colher daqui a 2, 3 anos. A gente tem que, obviamente, olhar, poxa, eu preciso botar comida na minha casa amanhã. Ok. Mas, além disso, o que é que eu posso fazer para daqui a 2 anos eu estar em outro patamar, né? Eu estar num outro tamanho, ou eu estar fazendo uma outra coisa. Essa visão nos ajuda a planejar. E é assim, quem não planeja, vai para qualquer lado. Se você planeja, você segue o rumo. E isso é muito importante, eu acho que para tudo na vida. Então, o Rogério é esse cara. Assim, eu sou um cara que eu cobro muito das pessoas que estão comigo, eu dou muita liberdade, eu falo o seguinte, eu sou o gestor que quero sair da frente, para que as pessoas passem, para que as pessoas apareçam, para que as pessoas entreguem. Eu quero dar a luz, né, iluminar os talentos que estão comigo. Mas eu dou a oportunidade, mas eu também cobro. Né? Eu acho que cobrar é uma forma de você fazer as pessoas crescerem, sacudirem. E está todo mundo meio que parado. A gente precisa dar essa sacudidazinha para poder entregar a excelência. Que é o que entregar a excelência? É entregar acima daquilo que todo mundo está esperando. A última pergunta, que é inevitável. Muqueca, com dendê, sem dendê ou as duas? São 2 pratos. Essa é a pergunta que todo mundo faz, mas são 2 pratos diferentes. Tem o mesmo nome, né? Igual o Rafael
e outro meu amigo Rafael. Tem o mesmo nome, mas são pessoas diferentes. São ingredientes diferentes. 2 comidas maravilhosas. Mas a moqueca baiana é uma moqueca para o final de semana. A moqueca capixaba pode ser para o final de semana e dia de semana. Então ela tem mais versatilidade, né? Ela é mais versátil, uma moqueca capixaba, porque ela é mais leve. Mas são deliciosas. Tá certo. Muito obrigado, Rogério, pela sua Obrigado presença. pelo convite. Conte com a gente e a Secretaria de Desenvolvimento, o InvestES, está aí à disposição. Vamos trabalhar muito e vamos entregar muito. Essa é o nosso desejo e é isso que nós vamos fazer. Essa entrevista está disponível nas edições impressa e digital do jornal A Tribuna, no portal Tribuna Online, em nosso canal no YouTube e nos tocadores de podcast.